Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um webinar da nossa Online Week, a semana do Rank My App, cheia de webinars consecutivos até sexta-feira, que é amanhã. Hoje a gente vai falar sobre campanhas de performance, que é um dos temas que já virou perguntas nos nossos webinars anteriores, tá? É um tema super recorrente no nosso mercado. Estamos aqui com os dois crânios desse produto aqui do Rank My App, o Alan e o Greg. Antes de eu passar para vocês se apresentarem, deixa eu só dar alguns recados iniciais. Para quem está assistindo, tem os slides aqui, igual todos os outros dias anteriores. No canto direito superior da sua tela tem um ícone que dá para deixar full screen. Para alguns slides fica mais fácil de conseguir ler, tá? De qualquer forma, todas as apresentações, inclusive essas, estão sendo gravadas e a gente envia por e-mail depois. Vocês podem assistir qualquer hora do dia ou da noite. Além disso, tem esse chat aqui do seu lado direito, não sei se é aqui ou aqui da pessoa assistindo. Vocês podem mandar qualquer comentário, perguntas e tudo mais. No final da apresentação, eu vou voltar e a gente vai fazendo essas perguntas para eles. Podem perguntar qualquer coisa, porque se eles não souberem, eles vão procurar saber quem sabe, pode ter certeza. E além disso, no final da apresentação, faça seus comentários, é super importante feedbacks para a gente. A gente está sempre tentando melhorar todos os nossos vídeos. Greg e Alan, quem são vocês? Passa o slide aí, se apresentem para todo mundo que está assistindo, por favor. Bom, meu nome é Greg Serson, eu sou Key Account Manager aí da área de Mobile Performance na Rank My App. Estou trabalhando na Rank há aproximadamente 2 anos, antes já trabalhava com digital, mas não especificamente no mundo de aplicativos. Enfim, já atendi alguns grandes clientes aí na empresa, como por exemplo Itaú, a Polishop, entre outros. E sempre aprendendo mais aí desse mundo mobile que é muito novo aí para boa parte dessa galera que veio do digital mais tradicional e agora está focando no mobile. O Greg é o cara que já passou por várias crises aqui do Wreck My App e por várias coisas boas também. Então é muito bom lembrar Mais disso. coisas boas que crises. É verdade. Vai, Alan. Eu sou Alan, eu sou analista de dados da área de MP. Eu estou um pouco mais de um ano aqui no Rank. Eu cuido bastante da parte de integração entre plataformas, ter certeza que está tudo funcionando direitinho para a gente rodar todas as campanhas. O Alan é basicamente a nossa âncora de dados do produto de mobile performance, mais conhecido assim na empresa. Gente, qualquer problema de quem está assistindo, ou de áudio, de visual, manda no chat, a gente está aqui de olho. E bom, agora a voz é toda de vocês. Por favor, comecem a apresentação. Eu vou estar aqui no cantinho só assistindo vocês. Boa sorte, gente. Fechado, Ju, obrigado. Bom, eu vou começar então falando um pouco de onde a gente se insere, né, como empresa de campanhas de mídia mobile, em que setor que a gente está. Então, esse slide aqui traz um organograma aí, uma cadeia de valor do IAB, que basicamente mostra onde que esse mundo de mídia programática e publicidade digital se insere, né? Provavelmente muitos de vocês estão vendo já viram isso aqui, mas é só para a gente introduzir o assunto. Então, você tem ali do lado esquerdo as agências, os anunciantes, do lado direito os publishers e os desenvolvedores de aplicativo, e aí você tem alguns intermediários aí no meio, que são as SSPs, as DSPs, as trading desks, e as ad networks que também conversam com todas essas empresas. A Rank My App está aqui na DSP, então a gente tem uma plataforma para compra de mídia em vários modelos, e toda essa compra de mídia ela é abastecida com dados. Aqui a gente tem a figura de uma DMP, que não exatamente funciona assim para mobile como ela funciona na web, especificamente por causa de dois motivos. O primeiro é que no mobile, quando a gente está entregando publicidade dentro de outros aplicativos, a gente não tem um browser para coletar esses cookies. Então, boa parte das DMPs aí elas vão fazer regrinhas de cookie. Então, se o Alan entrasse, por exemplo, 5 vezes em uma semana num site relacionado ao Corinthians, provavelmente ele é um corintiano. Basicamente é assim que funciona uma DMP através de cookie.
E a outra questão que faz com que seja mais difícil trabalhar com dados aí no mobile é a ausência também do pixel. Como as linguagens de programação de aplicativos não são JavaScript ou HTML5, como são na web, não é possível a gente colocar aquela tagzinha no criativo que é o pixel. Então, em vez da DMP, o que a gente poderia substituir aqui é o MMP, né, o Mobile Measurement Platform, ou Web Tracking, como são, por exemplo, a Just, AppsFlyer, Kochava, enfim, e algumas outras empresas. E aí, todos os dados que a gente recebe vêm, então, dessas plataformas que são contratadas pelo cliente. Então, falando um pouquinho do que a gente faz. A Rank My App, ela consegue fazer a compra de mídia desde o CPC, né, que seria do CPM, perdão, que seria num funil bem genérico aqui de mídia, seria uma primeira etapa, né, que é você simplesmente imprimir um banner dentro de um mobile site ou dentro de um outro aplicativo. A gente também faz a compra de mídia em modelos de clique, né, em CPC, principalmente na operação de retargeting da empresa. A compra é feita por CPC dinâmico, ou seja, um CPC que varia dependendo de quão próximo da conversão o usuário responsável por aquele clique está. Aí voltou aqui a apresentação. Temos também as campanhas de CPI, que aí seria um custo por instalação, então a instalação se torna a unidade aí pela qual a Rank My App vai ser remunerada. Versus a campanha de CPA, a campanha de CPI ela é muito mais assertiva, porque eu não passo pelos eventos in-app, né? Então, o risco ele é dividido e eu consigo trazer menos pessoas de topo de funil. Então, numa comparação mais assim, leiga, eu diria que as campanhas de CPI são quase um sniper americano, enquanto as campanhas de CPA são procurando o Oli, que eu preciso trazer muita gente topo de funil para conseguir gerar o evento aqui no fim do funil, que algumas vezes pode ser compra ou abertura de uma conta ou preencher um formulário para gerar um lead. O CPA, na verdade, é o custo por ação e ele está relacionado a qual evento que o cliente quer que seja disparado dentro do aplicativo dele, para que o usuário progrida aí numa jornada de compra, ou enfim. E a gente também trabalha com campanhas de retargeting, como eu falei, então são campanhas de reengajamento, pessoas que já estiveram na base em algum momento vão ser reimpactadas ou para que elas comprem, ou às vezes o usuário deixou alguma coisa no carrinho, mas não comprou, então ele pode ser reimpactado para que ele compre, ou para tentar fazer um upsell, ou seja, ele comprou um produto de ginástica, mas tem um outro produto complementar àquele que ele comprou, então a gente pode tentar fazer esse cross ou upsell aí desses produtos. E eu acho que é importante a gente ter noção desse funil aqui, por isso que a gente trouxe, porque se a gente fosse olhar para o funil e entender até onde vai a mídia, na verdade, vai só até a instalação, né? Depois da instalação, o que acontece dos eventos in-app até o evento de CPA, na verdade, é uma interação que depende muito do funcionamento do aplicativo do cliente. Então, se o app funciona bem, se os steps até chegar no CPA são curtos ou são muito demorados, são difíceis do usuário entender, tudo isso são coisas que vai influenciar uma campanha e, obviamente, que o payout, né, o que a rede vai receber por uma campanha de CPA vai ser muito maior do que a rede vai receber por uma campanha de CPI, justamente porque o risco fica todo com a mídia. Então, se a gente entregar, sei lá, muitos cliques, muitas instalações, elas não converterem, a rede que gerou esse inventário vai ter tido um custo, mas não vai ter uma receita. Então, é importante pensar que quanto mais alto nesse funil aqui, mais barato seria o custo unitário. E aí, falando um pouco de inventário, a gente impacta os usuários majoritariamente em outros aplicativos. Então, desde aplicativos de notícias, como, sei lá, uma ESPN da vida, uma Folha de São Paulo, como também apps de utilitário, tipo, como, por exemplo, alguns
CM Cleaner, coisas assim que são utilitários para o celular, como antivírus ou para melhorar a performance. Também tem muita coisa de jogos e tal. Enfim, todos os apps que têm a possibilidade de você imprimir publicidade, a gente pode estar impactando usuários neles. E a gente também tem uma pequena porcentagem aí dos impactos que ocorrem em mobile web. E aí, falando agora não especificamente da Rank My App, mas existiria um outro tipo de inventário, que é o preload, que é um tipo de campanha em que o app já vem pré-instalado no device de um usuário, e aí, no momento de setup de um novo celular, ele escolhe se ele quer manter alguns aplicativos que já vão lá pré-instalados. Então, para seguir um pouco aqui, falando um pouco de métricas, eu acho que a principal métrica, assim, não é uma só, não tem como a gente bater nisso e falar, olha, acompanhe esta métrica que você vai ter sucesso com a tua campanha. Porque, na verdade, depende muito. Então, quem é o aplicativo em questão? A dica principal é que a gente tenha como KPI uma métrica de negócio, não uma métrica de mídia. Porque muitas vezes os clientes ficam muito focados ali em payouts, em taxa de conversão e etc. Mas no exemplo que a gente colocou aqui, para um banco digital, por exemplo, o CPA é claro que ele é importante, o quanto que eu pago para a abertura de uma conta. Mas às vezes vale mais a pena eu pagar mais caro no CPA para um canal que vai me trazer um usuário mais qualificado, que sendo eu, por exemplo, um banco digital, um usuário que vai pedir crédito, ou que vai ter pré-aprovação para o uso de um cartão, ou que vai fazer investimentos dentro do app, às vezes é melhor você ter um canal que ele é mais caro no momento de aquisição, mas que ele te traz usuários que te trazem mais resultados de negócio. Então, acho que a cabeça tem que ser bem voltada para isso, né? Não ficar bitolado nas métricas de campanha em si, tipo, quanto custa o meu CPI, quanto custa o meu CPA, qual que é a minha taxa de conversão. É claro que isso tudo é importante, mas entender quais são as métricas que vão mexer o ponteiro dos meus objetivos de negócio mesmo, não os meus objetivos de campanha. E aí, seguindo aqui, outra dica legal que a gente pode passar é que os app trackings ou os MMPs, eles têm algumas limitações. Então, por exemplo, o app tracking não consegue saber se o evento de compra que foi gerado dentro do app tracker teve a sua receita faturada, ou seja, o usuário pagou aquele boleto, o usuário pagou, ele tinha fundos no cartão de crédito para pagar aquela compra. Então, é muito interessante que a gente tente fazer uma conexão entre a plataforma de app tracking que a gente está usando e os servidores internos da empresa. Para, por exemplo, se eu tenho um banco digital e eu tenho como evento uma solicitação de conta, seria interessante você conseguir criar o evento de conta aberta ou conta confirmada para que o teu parceiro de mídia também saiba se ele está trazendo um usuário bom ou não. Se realmente os usuários que eles estão trazendo aberturas, né, solicitações de conta, esses usuários estão virando contas reais para o banco e poder usar essa informação para otimizar as campanhas. E é possível fazer isso nos app trackers. Eu sei que muito especificamente ali no AppsFlyer tem até um link específico que depois o pessoal do marketing pode passar para quem tiver interesse, falando de como faz isso na plataforma deles. Mas com certeza é possível fazer isso em outras plataformas também, e depende aí de algum investimento de tempo e dinheiro, né, com desenvolvedores. Então, falando também de retenção e cohort, a retenção ela é uma métrica que a maior parte dos app trackings tem algum tipo de ferramenta para analisar, e ela basicamente vai tentar entender se os teus usuários estão engajados, gostando do seu app, acessando o app por mais vezes. Então, quantos usuários ativos eu tenho depois do momento de aquisição? Então, em D0 eu trouxe 1.000 usuários, em D3 só ficaram navegando no meu aplicativo 300. Quantos ficaram em D15?
E é importante saber se essa métrica é importante para o seu negócio, porque, por exemplo, se eu sou um app de construtora ou imobiliária e eu estou vendendo um apartamento, uma pessoa normal não vai comprar vários apartamentos por ano, então ele não vai continuar entrando no meu app depois que ele já fechou um apartamento. Ele pode até ter um período de retenção alto, que é desde da época que ele instalou meu aplicativo, ficar aí uns 5 dias, uma semana, analisando possibilidades de apartamento que ele se interesse mais, mas a partir do momento que ele fez a compra desse apartamento, não faz mais sentido eu querer que o usuário fique no meu aplicativo, que provavelmente ele não vai comprar outro apartamento. Então, não necessariamente a retenção é uma métrica-chave para esse app. Agora, se eu estou falando de um app de jogos, de rede social, de dating, aí sim a retenção é chave, porque eu quero que as pessoas se mantenham jogando o meu jogo. O meu jogo pode ter um modelo de monetização por publicidade, ou ele pode ter um modelo de monetização, né, que eles chamam de freemium, que tem... O jogo é gratuito, mas você pode comprar uma série de coisas dentro do jogo. Para ambos esses modelos de negócio funcionarem, se eu sou um jogo, eu preciso que as pessoas continuem acessando o app, continuem fazendo sessões, continuem jogando. O mesmo vale para apps de dating ou rede social. O que vai contar ali é tipo um share of attention, né? Realmente o engajamento das pessoas dentro desse aplicativo. E aí, falando do cohort, o cohort também é um tipo de análise que a maior parte das ferramentas de app tracking possibilitam, e ele permite o cruzamento de métricas após a instalação, não só sessões ou retenção. Aqui eu até falei de sessões feitas por usuários únicos, como um exemplo, mas a gente pode pensar em analisar usuários de campanhas de aquisição, qual é a receita somada depois de 30 dias, ou coisas desse tipo. E essa análise vai permitir que a gente faça um comparativo entre fontes de mídia que trazem usuários mais engajados, que interagem com o app por mais tempo, né? No caso de uma análise de número de sessões feitas por usuários após a aquisição. Então, basicamente, essas ferramentas elas vão plotar aí um usuário ou uma média de usuários em D0 e vão ver como que essa métrica vai se comportando até D30 ou mais. E aí vocês provavelmente conseguem setar se você quer analisar isso da perspectiva da soma das receitas de um usuário depois de D30, ou se você quer analisar isso por algumas contas, assim, tipo, por conta de compras, ou por conta de vezes que o usuário disparou um evento de compra. Então, o cohort ele pode ser um lugar muito legal para você fazer cruzamentos de métricas e entender o lifetime value de um usuário específico ou de um grupo de usuários. E aí, acho que agora, então, eu passo a palavra para o Alan, que é o mestre aí das questões de integração. Então, como o Greg falou diversas vezes, quem controla todo esse tipo de informação vão ser as app trackers, também conhecidas como MMPs. Então, você imagina que você está ligado com diversos parceiros. Você precisa saber quem está entregando que tipo de usuário, até onde esse usuário está indo. Quem consegue fazer essa separação para você vai ser o app tracker. Então, ele consegue, através do tracking link, que cada parceiro que você roda vai ter um tracking link diferente. Então, dependendo de cada parametrização que você manda para cada parceiro, a gente consegue identificar, assim que o app tracker vai conseguir identificar quem que trouxe cada usuário. Ele também vai ser responsável por organizar todas as informações que o usuário está gerando dentro de um dash para você conseguir ver todo esse tipo de métricas que o Greg comentou, como cohort retenção. Então, com o tracking link que você envia para o parceiro, você consegue determinar, para deixar mais organizado as informações de cada campanha que você está rodando, no próprio tracking link você consegue pré-determinar para o seu parceiro que você quer rodar, por exemplo, uma campanha com nome X, campanha de inverno, por exemplo. Aí você coloca esse valor num parâmetro do link que você vai enviar para o parceiro,
e você sabe como essa campanha em específico está performando dentro do dash do AppTracker. Então, o AppTracker ele te ajuda a você ver de todos os parceiros como cada um tá performando melhor. E além disso, cada AppTracker ele disponibiliza para o aplicativo um SDK, que é um códigozinho que vai ser responsável por disparar cada evento que o usuário está realizando dentro do funil. Isso daí é bem importante para a gente, porque, que nem o Greg falou, a gente precisa saber até onde o usuário está indo dentro do funil, aonde que ele para, por que ele para, esse tipo de informação. Então, é muito importante saber aonde que o usuário está indo e se está configurado corretamente o disparo desse evento, que é que nem o Greg falou, por exemplo, o AppTrack, no aplicativo a gente consegue chegar até o usuário abrir a conta, mas ele de fato abriu essa conta? No SDK a gente não conseguiria fazer isso, por isso que é importante, de alguma outra forma, a gente receber essa confirmação. Outro tipo de situação por exemplo, se um usuário tenta fazer um registro, mas colocou algum CEP errado, por exemplo. Se ele tenta clicar no registro e o momento de disparo está configurado para quando ele clica no botão, às vezes o mesmo usuário acaba disparando vários registros, quando na verdade faria mais sentido, por exemplo, o momento de disparo do evento ser na tela seguinte, que foi a confirmação que o registro foi feito. Então, é muito importante, na SDK, estar definindo aonde que o evento vai ser disparado. Isso ajuda muito a gente e o próprio aplicativo. Falando um pouco de Ad Networks, é sempre importante, quando for definidas as métricas que vocês querem rodar na campanha, que a gente tenha acesso a essas informações. Seja ela com um login no próprio AppTracker, que a gente consiga ver a mesma coisa que vocês estão vendo, ou então, e também pelos postbacks, que é como a gente vai receber as informações de cada conversão na nossa plataforma. No postback, a informação que a gente recebe vai ser a mesma informação que vocês estão vendo. Então, é importante que a gente tenha acesso a tudo isso que vocês veem, para que a gente consiga entregar um usuário qualificado para vocês. E quando eu falo de disparo de postback, a gente só recebe isso na nossa plataforma se a conversão que o usuário aconteceu foi só dentro da janela que já foi previamente configurada. Seja ela a janela do clique para um install do aplicativo ou do install para o evento. Então, se um usuário clicou no evento, no banner, e só converteu depois de, sei lá, 10 dias, esse usuário não é mais considerado do Rank My App, ele vai para orgânico, ou para outro parceiro de vocês. Então, antes de começar uma campanha, é bem importante ter esses tipos de janelas bem definidas e passar esse tipo de informação para a gente, porque a gente consiga otimizar do nosso lado, baseado nessas informações. Agora, com você, Greg. Bom, falar um pouco a gente deixa também uma partezinha aqui para falar um pouco de insights, né, nesse momento de coronavírus. Especificamente porque, assim, não teria como não falar sobre isso, né? Tá todo mundo se perguntando quais são as melhores maneiras de agir. Então, uma notícia que a gente trouxe aqui é do E-Commerce Brasil, falando que 71% dos brasileiros aumentaram a compra online após o Covid-19. E aí, depois também da Rank, falando que a busca por aplicativos de entrega aumenta 60% diante da pandemia. Mas acho que o que está por trás dessas duas notícias aí, e que a gente pode tirar mais insights relacionados a isso, é que está todo mundo em casa e o número de impressões no mercado aumentou muito, porque você tem muito mais pessoas utilizando a internet por um tempo muito maior. Então, pessoas que navegam aí em sites, tanto de conteúdo quanto sites de marcas. Então, o que a gente tem visto é que os CPMs estão ficando mais baratos,
porque eu tenho uma oferta de impressões muito maior para comprar. E com isso, a disputa pelo clique ou pelo engajamento do usuário na internet, no mobile, ela está ficando muito mais acirrada. Então, os cliques acabam tendo um impacto aí que alguns relatórios que eu li falam aí de um aumento de uns 10% no clique, só que o que está sofrendo bastante são conversões. Apesar de que tenho mais brasileiros comprando, eu também tenho uma oferta muito maior de topo de funil. Então, quando chega na conversão, a minha conversão ela é muito menor. E aí, para isso, a gente tem que ser ainda mais assertivo e mais criterioso com cada clique ou cada instalação que a gente entrega para conseguir fazer com que o usuário desça no funil mesmo, que ele seja um usuário qualificado. E aí, falando um pouco de resultado de clientes, eu acho que essa pandemia é um momento para a gente se questionar aí entre as verticais do mercado. Então, você tem muitas verticais que são serviços que são transacionados através de um aplicativo, mas eles dependem aí de alguma interação física. Então, estou falando aqui de apps de academia, apps de compra coletiva para ir em restaurantes, apps de cinema ou coisas desse tipo, que eles, claro, vão ser muito impactados, porque as pessoas não estão indo na academia, não estão indo no cinema, não estão indo no restaurante. Então, nesses casos, obviamente, não acredito que faça total sentido continuar com campanhas de performance, mas é também importante a gente entender se não tem algo que a gente possa fazer para, após a retomada da crise, eu ter uma base cativa maior dentro do meu aplicativo. Então, se eu sou um app de academia, como acho que, se eu não me engano, a Bodytech fez, ou enfim, alguma delas fez, por que eu não crio dentro do meu aplicativo uma seção de conteúdo para que as pessoas se mantenham ativas, se mantenham fazendo ginásticas? Eu vou estar fortalecendo a minha marca, eventualmente eu posso tentar vender alguns desses treinos, posso dar parte dos meus treinos de graça e outra parte eu posso tentar vender, e eu vou trazer mais pessoas para dentro do meu aplicativo, que a partir do momento que esse cenário de quarentena ele vai embora, eu já tenho uma base maior, que eu posso impactar com campanha de retargeting, por exemplo, para ele fechar um pacote de academia ou alguma coisa nesse sentido. E aí eu tenho algumas outras empresas que são claros, eu não vou dizer beneficiados, porque eu acho que o que a gente está vendo é que a demanda do varejo físico, né, do ponto de venda, está indo para canais digitais, mas eu tenho clientes em que o canal de vendas app vai ser muito favorecido, e o canal de vendas e-commerce como um todo. Então, falando aí de redes de veterinária, por exemplo, ou e-commerces que têm produtos de academia para você treinar em casa, e-commerces de roupas, entregas de comida, decoração para casa, eletrônicos, enfim, esses aplicativos provavelmente estão se beneficiando da demanda reprimida que saiu do ponto de venda e estão tendo um aumento aí de resultados, seja de receita diária, seja às vezes de ticket médio, porque acabam surgindo algumas demandas aí. E para dar um exemplo bem pessoal, por exemplo, na Rank a gente tem café lá todo dia, aqui na minha casa não tem, acho que o Alan está sofrendo com isso também. Nossa, muito! Então, eu já estou pensando em comprar uma máquina de café, porque ficar sem café para trabalhar é horrível. Então, eu acho que a gente tem que mesmo tentar se colocar no lugar das pessoas que estão em casa, das pessoas que estão conseguindo, né, ter o benefício de poder trabalhar de casa e poder ficar de quarentena, tentar se colocar no lugar deles e entender quais são as mudanças no comportamento de compra desse usuário, como que ele vai conseguir comprar e se é que ele vai conseguir comprar. Mas o fato é que o número de pessoas online ele é muito maior, mas também a competição pela atenção dessas pessoas ela também fica muito acirrada, porque os budgets que eram investidos no ponto de venda físico, com material de POP, esse tipo de coisa, eles vão naturalmente migrando aí para o digital e em grande parte para o mobile, né? Porque é um canal de vendas
que está muito próximo do usuário, aí não só os millennials, mas de todos, e é um item pessoal indispensável, né? Antes você saía de casa, não podia esquecer a carteira, não pode esquecer o celular. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu não sei se vão ter perguntas relacionadas a isso, e a gente pode, óbvio, sem falar nomes, aí tentar abordar algum caso específico, mas de forma geral é isso, é entender que o número de impressões está muito mais alto, então eu consigo comprar impressões bem mais barato, mas a competição pela atenção dessas impressões ela está muito mais acirrada. Então o clique vai ficar um pouco mais caro e a conversão na ponta do funil, se você não trabalhar com a estratégia correta, também vai ficar muito mais cara. E aí o pessoal que está sendo diretamente impactado, será que não é uma oportunidade da gente pensar em inovar de produto, ou a gente pensar nesse momento, em aumentar a base do meu aplicativo para que eu me beneficie disso depois? Quer dizer, o que eu consigo fazer nesse momento de distanciamento social que vai me favorecer daqui a 2, 3, 4 meses, não sei quanto tempo vai durar isso, mas quando as coisas minimamente se normalizarem. E eu acho que é por aí. Aí não sei se a Ju volta agora para a gente abrir para perguntas. Nossa, vocês deram basicamente uma mini aula aqui em 30 minutos. Muito bom. A gente tem perguntas, sim. Na verdade, deixa eu colocar aqui. Na verdade, eu vou começar com uma pergunta que veio de ontem, do webinar de ontem, inclusive, quando a gente estava apresentando a inteligência mobile. E no momento que as meninas estavam comentando sobre outros canais e tudo mais, quando está fazendo campanhas específicas para ESO, para atrair mais downloads orgânicos, a pergunta foi como trabalhar melhor campanhas, só que para aplicativos B2B. Porque sempre que a gente apresenta case e tudo mais, normalmente os aplicativos são B2C, são mais massivos mesmo, né? Vocês têm alguma dica, algum insight, até mesmo alguma história, algum case que tenha passado por vocês, que o público do aplicativo seja B2B? A gente já trabalhou alguns aplicativos B2B, e eu acho que uma dica aí que é chave é trabalhar bem esse criativo, né? Deixar claro tanto no criativo quanto na loja que não é um app que oferece qualquer tipo de benefício para pessoas físicas. Então, já distinguir bem e você procurar aí canais e publishers que tenham um fit maior. É claro que por ter essa questão do mobile, de não ter cookie, pixel e tal, nem sempre a gente consegue ter o nome do app que a gente está impactando. Muitas vezes as networks aí nesse mercado, por uma questão de meio esconder a fórmula da Coca, eles vão transformar o nome desse aplicativo num site ID, e aí você consegue entender a performance do site ID. Então, como o Alan colocou, através dos postbacks, etc., eu consigo ver se um usuário que instalou, ele está descendo no meu funil e quais steps ele está fazendo. Se eu tenho um app B2B, assim como um app B2C, se eu encontrar alguma etapa dentro do funil que tem uma quebra muito grande, a dica é, cara, senta, para e vê o que está acontecendo de errado nesse step, o que o usuário não está entendendo ou não está ficando claro, e melhora isso que a tua conversão vai aumentar. E aí é uma questão também de realmente conseguir ser assertivo. Então, eu não recomendaria muito para campanhas B2B começar já no CPA, porque vocês vão trazer um volume gigante. Não é o tipo de app que precisa de uma campanha muito massiva que vai vir não sei quantas centenas por dia, né? Sim. Exato. Mas, eventualmente, se você já encontrou uma audiência, já está trabalhando há uns 4, 5 meses, acho que pode ser o caso de mudar para um CPA, mas tentar controlar um pouco esses volumes. E aí eu acho legal também para coisas B2B ter ideias de free trial. Então, tem muita oferta de produto B2B para MEI, para pequenas empresas ou para coisas assim, que, pô, se você consegue dar um free trial para o usuário e encantar ele com a experiência de uso, já é meio caminho andado.
E é muito mais fácil alguém clicar e instalar um aplicativo que tem uma oferta, algum benefício, né, para você poder testar a ferramenta. Principalmente nesse período que está todo mundo usando o celular 3 vezes mais, né? Exatamente. Exato. Eu acho só importante também a gente pensar na experiência do usuário também quando ele assina, né? Porque a Google Play, por exemplo, você consegue assinar pela Google Play e o trial acaba em 7 dias, e aí o usuário depois ele vai pagar. Só que beleza, você pode até conseguir 1 ano de pagamento desse usuário porque ele esqueceu que ele estava em free trial. Mas é muito mais legal como marca e, enfim, você dá algum aviso para esse usuário do tipo uma push notification dizendo, olha, teu trial está acabando, você quer continuar com a gente ou não? Os jogos são excelentes nisso. Eu sempre dou muito exemplo de jogos que eles são ótimos nas comunicações a curtíssimo prazo, né? Vamos para uma próxima pergunta aqui, que eu acho que vocês vão conseguir responder muito bem. Os investimentos em campanhas pagas para mobile ainda são bem menores quando comparada com apps web, tipo PWA? Vocês conseguem falar sobre isso? Fazem ideia? Eu não sei se é PWA, mas acho que se for PWA não tem uma diferença entre um investimento de uma campanha web normal. E se for comparar com uma campanha web normal? Então, comparando com uma campanha web normal, eu acredito que no Brasil, possivelmente, eu não tenho o número mais atualizado, mas possivelmente no Brasil, com certeza o IAB tem algum tipo de mapeamento disso, mas eu acredito que no Brasil o investimento ainda é mais web, talvez, do que app. Só que você pega mercados mais avançados, tipo os Estados Unidos, que o investimento em mídia mobile já ultrapassou TV, por exemplo. Então, cada vez mais o caminho vai ser ir para um aplicativo. E aí tem algumas pessoas, quando eu falo isso, ficam me questionando, tipo, Greg, mas você acha que vai ter aplicativo para sempre? Vai ser sempre isso no mobile? E, cara, sim, provavelmente daqui a alguns anos vai ter, sei lá, alguma tecnologia de holograma. O aplicativo ele não vai estar dentro da tela, mas ele vai estar, tipo, interagindo com você. E ainda vai ser mobile, e ainda vai ser um lugar que você pode tanto colocar publicidade como interagir com publicidade. Sim. Então, a tendência que eu vejo é cada vez o investimento ir para o mobile, e eu tenho visto muitas empresas também cada vez focando mais nesse canal, porque ele permite, acho que, uma fidelização muito melhor do que a web. Isso são coisas diferentes, como a Ju falou. Então, eventualmente, aí com essa questão do coronavírus, teve empresa que criou uma landing page web para fazer um release de políticas, mas não necessariamente colocou isso, políticas e o que a empresa pensa, mas não necessariamente colocou isso no aplicativo, mas você pode colocar um caminho dentro do seu app para a pessoa ir para essa landing page. Então, o app é mais conversão, na minha visão, e a web, às vezes, é mais institucional. Quase uma vitrine para o app, principalmente para as lojas, e-commerce, departamentos. Exato. Você está falando, você comentou aí até o finalzinho da apresentação de vocês, dessa situação do corona que a gente está vivendo agora. Vou puxar para uma outra pergunta aqui também, que veio de outro dia, que eu também quero fazer para vocês. Que é campanhas... Opa, peraí, meu áudio está cortando, só um minutinho, peraí. Eu tô te ouvindo bem aqui, Ju. Dá para ouvir tranquilo. Tá melhor, gente? Me manda um joinha ou não? Tá melhor? Valeu. Se ficar ruim de novo, me avisa, por favor. A pergunta é em relação a campanhas sazonais para alguma época específica. Eu acho que a melhor época é Black Friday, por exemplo, Dia das Mães. Black Friday. Pra a gente já passou por algumas Black Friday, a gente já sabe como funciona. Em geral, em resumo também, né? O que vocês listariam para campanhas sazonais, assim, específicas para algum período, não necessariamente o que a gente está vivendo agora, mas relacionado a datas comemorativas e tudo mais, em relação à categoria de cada um dos apps? Quer falar um pouco, Alan? Eu acho que esteja preparado de antemão para essas épocas, que a gente tem que ir escalando conforme vai se aproximando dessas épocas. Não é de uma hora para outra que você vai aumentar, assim. Você já tem que ir
pré-preparando a sua audiência para que chegue nessa época de sazonalidade. Inclusive, uma coisa que o Greg falou, Eu acho que uma coisa que você falou, Greg, Oi, pode falar, Ju, depois você eu falou falo. uma coisa que faz muito sentido, que é esse momento, para alguns aplicativos, não vai ajudar muito, mas é um bom momento para criar uma base para lá na frente você trabalhar. Pode falar. Sim. Então, é exatamente isso. Ano passado, a Black Friday chegando, começa a vir um monte de cliente, tipo, eu tenho 150k para você investir agora e eu preciso de tal resultado. Fala, cara, você não vai ter esse resultado, porque você não está investindo até então. Então, não é de uma hora para outra, e a gente precisa ficar ligeiro, ficar ligado aí com certas métricas também, como, por exemplo, fraude em mobile. Então, se eu estou no momento investindo muito pouco ou não investindo e depois eu dou um salto de investimento muito grande, Exato. eu com certeza vou atrair a atenção de quem quer fraudar o mercado de publicidade. E aí eu acho que é o que o Alan falou, então eu tenho que me preparar para esses momentos. Então eu raramente vou recomendar para um cliente que ele mantenha uma campanha só por um mês ou só para uma ação específica. Eu vou falar, olha, você quer chegar aí no mês tal falando sei lá, app da ReHap, Dia das Crianças. Você quer chegar nesse dia tendo uma base grande para você poder impactar, que você consiga fazer push para esses caras, trazer visibilidade para as promoções que você está fazendo? Beleza, então vamos começar a investir 2, 3 meses antes. A gente vai otimizando para alguma métrica específica aí, dependendo da estratégia. E aí, quando eu chegar no Dia das Crianças, eu vou ter o resultado que eu preciso e que eu quero. Mas do nada é bem difícil. E, de novo, o criativo é muito importante. Sim. Então, se eu estou falando de alguma data específica, sei lá, às vezes eu tenho festas que são mais regionalizadas. Então, eu posso regionalizar a entrega pelo criativo e aí fechar uma segmentação regionalizada ali, sei lá, para o Nordeste, Festa São João, não sei. Sim, não, e faz todo sentido. Então, são coisas... Eu estou até lembrando da nossa situação como empresa, Rank My App, ano passado, no Black Friday. Black Friday é a última sexta de novembro. Mas, se eu bem me lembro, foi, eu acho que final de agosto, setembro, vocês já estavam preparando vários dos nossos clientes, o aplicativo, o tracker, um monte de coisa, desde o aplicativo, para começar a trabalhar a audiência para Black Friday. E não significa que você já vai falar Black Friday nos criativos, nas promoções, que seja. Às vezes é só nas 2 semanas do período da Black Friday, né? Faz todo sentido. E para isso eu vou puxar aqui para essa outra pergunta que eu acho que faz muito sentido, que vocês comentaram, eu acho que foi logo no início, o Alan comentou, sobre monitoramento de eventos, até organizar os eventos de acordo com a jornada do usuário, o uso certo de SDK. E é bastante recorrente essa pergunta, se é realmente obrigatório ter um tracker no aplicativo antes de começar uma campanha de performance. Eu já sei a resposta, mas eu acho que é bom vocês falarem assim de uma forma até tecnicamente por que é tão viável e precisa ter isso. E esse exemplo que vocês estão falando de datas sazonais, eu acho que faz todo sentido. O que significa preparar o aplicativo junto com essa questão de uso obrigatório, entre aspas, de trackers? Ter certeza que seu aplicativo está funcionando da forma que você quer, que você consiga identificar as métricas de cada usuário. Quando eu falei da SDK, tem certeza que ela está funcionando de forma correta, sem duplicar eventos ou coisas do tipo. Para quando chegar essas épocas, você já tem um aplicativo funcionando da forma que é para ele estar funcionando. Eu acho que o bom exemplo, eu nunca vou esquecer, eu acho que não foi do ano passado, acho que foi ano retrasado, um aplicativo que a gente começou a rodar a campanha e tudo mais, e qual que era o KPI principal? Era a compra, obviamente, como a maioria de todos, era de e-commerce. Mas até lá, quantos eventos o usuário passa? Passa pelo cadastro, passa pela várias outras telas. Colocar no carrinho, check-out. Isso precisa saber antes de você pegar e colocar seus tantos reais lá dentro desse KPI final.
E para você organizar isso, é necessário esse traqueamento dos eventos. Eu acho que tem duas coisas aí que é legal de falar, que a primeira, assim, eu preciso realmente de um MMP? Sim, você realmente... Obrigada pela resposta direta. A questão do porquê que eu preciso está um pouco relacionada ao começo do webinar, né? Que eu não tenho Pix, eu não tenho cookie, então não dá para eu ligar um Google Analytics no meu aplicativo e ter segurança que eu tenho todas as informações. Então, por exemplo, se eu estou rodando duas campanhas, uma no Facebook e uma no Google, eu não tenho o App Tracker, ou seja, esse terceiro para auditar toda a minha cadeia de mídia e ver no modelo de atribuição quem realmente foi responsável pelo last click. Eu vou ter o Google se auto-atribuindo instalações que foram geradas pelo Facebook e o Facebook se auto-atribuindo instalações geradas pelo Google. Porque os dois podem ter impactado o mesmo usuário em momentos diferentes, mas o App Tracker vai te dizer quem é o last click que deveria ganhar essa atribuição. Então, eu acho que tipo, isso é básico. Realmente eu preciso de um App Tracker. E depois... Vixe, esqueci o que eu ia falar. Lembrei. A parametrização dos teus eventos. Então, o Alan até sabe disso melhor que eu, depois vocês pegam o contato dele. Mas a parametrização desses eventos ela é muito importante. Porque eu posso ter um app tracker e eu criar um evento, por exemplo, de compra, e aí ele vai me dizer quanto que foi o valor da compra e basicamente o site ID do usuário, sei lá. Mas eu posso também criar uma parametrização que vai ter um evento de compra que vai me dizer quantas unidades do produto, quais são os produtos, mais personalizado. Se é 220 ou 110, se eu consigo saber mais uma série de informações. E como melhor for feita a preparação do App Tracker, ou seja, essa parametrização, mais eu consigo gerar insight depois, mais eu consigo usar a ferramenta com tudo que ela pode oferecer. Então, uma coisa que a gente já fez, por exemplo, foi análise de buscas dentro de um aplicativo para um cliente. E aí a gente descobriu que tinha muita gente buscando por PlayStation ou Xbox. Mas é um app que tem eletrônicos, mas não vende PlayStation ou Xbox. E aí, tipo, como que a gente leva essa informação para o cliente? Fala, olha, tô achando que você precisa dar mais clareza aqui de qual é a real do teu aplicativo. Seja na loja ou seja em comunicação de marca fora do app, mas outra coisa, uma marca específica, uma época tinha um cartão de financiadora, permitia comprar na empresa em 40 vezes ou 48 vezes. E aí deu um problema com a financiadora, né? 48 vezes. E eles meio que esconderam esse cartão dentro do aplicativo e de toda a comunicação. E aí, de novo, nessa análise de busca, qual era o string que as pessoas estavam colocando? Gente querendo o cartão. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Sim, precisa do App Tracker. E como que eu faço para usar o máximo do meu App Tracker e aí eu poder fazer a preparação para qualquer data que eu quiser, pensando no tamanho da minha base, nas taxas de conversão, esse tipo de coisa. Muito bom. Gente, se deixassem, a gente ia ficar umas 3 horas aqui falando sobre isso, porque, para quem está assistindo, vocês tiveram aí um exemplo de como que é um contato com os nossos especialistas, que é assim que eles falam com os nossos clientes. Eu acho mágico, vocês falam muito bem, a gente aprendeu bastante, e isso é excelente. Eles mudaram o slide, esse é o LinkedIn do Alan, do Greg, a gente costuma ser bastante acessível, perguntas mais específicas, podem mandar para a gente sempre dá um jeito de responder. E, meninos, muito obrigada por esse webinar, pelo tempo de vocês, foi um conteúdo excelente, obrigada mesmo. E obrigada aí para quem assistiu, quem ficou aí até agora, e amanhã tem mais, amanhã vai ser o nosso último webinar, o nosso CEO vai fazer uma apresentação super especial para fechar essa semana de Online Week. Obrigada, gente, mais uma vez. Até mais. Valeu. Até mais. Tchau. A gente ainda tá ou não tá?